Olá, meus amores, eu sou Tati Pinheiro, cantora, musicoterapeuta, jornalista, apresentadora. Se é a primeira vez que você está chegando, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você já segue comigo, gratidão! Dá aquele like bacana, comenta e compartilha. Até porque eu acho que esse vídeo de hoje, com certeza, assim, você vai lembrar ou pensar em algumas pessoas, ou até mesmo parentes, ou quem sabe até você, mas que você vai dizer assim, poxa, essa fala da Tati seria interessante para o fulano. Então aproveita e compartilha para esse amigo. Hoje é o vídeo 38 do desafio 365 dias da minha jornada de autoconhecimento. Eu resolvi conversar com vocês sobre um tema que me é muito caro, que é a ansiedade e a depressão. Quem me acompanha no Instagram há mais tempo sabe que eu tenho essa doença. Quer dizer, na verdade eu não gosto de falar tenho, porque quando a gente fala tenho, a gente meio que plasma no universo, né? A gente se apropria disso, embora seja considerada uma patologia, tanto a ansiedade quanto a depressão, que não tem cura, eu acho que para o universo tudo é possível, né? Então, vou mudar, vou falar, eu estou com essa doença, tá? A primeira vez que eu tive uma crise foi aos 13 anos de idade. Lógico que naquela época não havia reconhecimento desse diagnóstico, nem adulto, quanto mais uma pré-adolescente, né? Então eu convivi com essa doença durante muito tempo, até que na vida adulta eu fui diagnosticada por um psiquiatra, que não é a minha psiquiatra atual, mas um psiquiatra muito querido, e comecei a ser tratada então com medicação de antidepressivo e o Rivotril SOS. Como eu sempre fui, né, eu sou uma pessoa muito aberta a terapias holísticas, sou muito curiosa e muito adepta de não ficar presa a uma caixinha só, né, eu faço uso da aromaterapia, dos florais de Bach, acupuntura, tô aqui me lembrando, gente, porque graças a Deus é um bom arsenal que eu tenho a meu favor, Reiki, né, sem falar, claro, na terapia com a psicóloga, que eu faço direitinho uma vez por semana, desde que eu fui diagnosticada. Já até passei por 3 psicólogas diferentes nesse período. A atual é uma gestalt terapeuta, mas eu sempre tive assistência da psicóloga, além da atenção do ou da psiquiatra. Então, vamos lá. Então, vamos combinar que eu estou com essa doença desde os 13 anos de idade. Considerando que eu vou fazer 49 esse ano, é tempo pra caramba, né? Quem é bom em matemática faz as contas aí e coloca nos comentários, porque eu não sou, vou acabar calculando errado e perder um tempo. Eu convivi com essa doença a vida inteira e mais ansiedade do que a depressão, né? Na verdade, quem sofre desses transtornos psiquiátricos sabe que existe a tal da comorbidade. O que é a comorbidade? A comorbidade são as visitas de outras, as entrelinhas, as costuras, né, de outras patologias pela sua patologia principal. Então, vamos considerar que o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é a minha... Olha a minha, ó, me apropriando de novo. Olha como é complicado isso, né? É a doença que eu sofro no momento principal, mas ela conversa com outras doenças psiquiátricas, né? Então é normal que esse paciente que ele tenha um pouquinho de TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, um pouquinho de depressão, um pouquinho de transtorno de humor, e aí vai variando de acordo, né, com cada pessoa. É claro que você não vai ter também todas as patologias psiquiátricas juntas, não é isso? Mas esses distúrbios, eles conversam um pouco entre si. Pelo menos é assim que hoje a medicina tradicional vê os transtornos psiquiátricos, né? E a depressão, ela tá muito colada na ansiedade, né? O que os médicos falam é que a ansiedade é quando você vive o futuro e a depressão é quando você vive no passado. Ou seja, uma coisa é certa, são pessoas, como eu, que nunca estão no presente. A minha busca pelo autoconhecimento, ela vem muito daí, da minha necessidade, da minha percepção de que realmente eu preciso estar no presente, né? Que é importante a gente planejar o futuro, é importante a gente honrar o passado, mas o que nós temos, de fato, é o hoje, é o agora, não é nem o hoje, né? É o agora. Daqui a 2 horas a gente não sabe se a gente está vivo, se o planeta continua, se vai ser extinto, a gente não sabe. Então o que a gente tem no momento mesmo é o que é o mais precioso da gente, né? E o ansioso, ele
tá sempre projetando no futuro. E quando você oscila pela depressão, você fica sofrendo pelo passado. Não é fácil, tá, gente? Quem até quiser, tem um texto que saiu na coluna, acho que foi da Lula Cerda, no finalzinho da pandemia, tá lá no meu site, tatipinheirooficial.com.br. Lá tem um link de imprensa, né, clipping, está na mídia, não sei exatamente como é que a galera do layout fez, mas lá tem essa minha opinião, né, esse meu depoimento que foi publicado na coluna dessa revista virtual. Mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, né? Primeiro, não é fácil, principalmente lidar com os altos e baixos. Isso é o mais difícil. A segunda coisa que eu acho que é muito complicado é a gente não ter o entendimento de quem convive com a gente. No meu caso, quando eu fui diagnosticada, eu já era adulta. O meu marido, embora não entendesse, né, da doença, ele sempre foi muito parceiro. Mas, de um modo geral, as pessoas que convivem com você não entendem. O terceiro ponto complicado é que ainda existe muito preconceito com essa doença. Quando eu falo essa doença, são todas as psiquiátricas, tá, gente? No caso, eu tô falando especificamente do transtorno de ansiedade. Então, existe muito preconceito. Graças a Deus, né? E aí a gente deve muito isso realmente à internet. E com a vinda da pandemia, meu Deus, quantas pessoas surtaram, né? Então, deixou de ser até uma coisa de tanto tabu, principalmente nos grandes centros. Mas ainda assim, é fácil você ouvir uma piada, tipo, vai lavar uma pilha de roupa no tanque que passa, sabe? A depressão é frescura, tem até uma hashtag, né? Depressão não é frescura. A pessoa ansiosa é porque não se dedica a estar no momento, como se fosse uma coisa assim que a gente tivesse total capacidade. Eu não escolho viver no futuro, entende? O meu mecanismo cerebral, neuroquímico, ele me coloca sempre no futuro. Eu me lembro que a minha psiquiatra deu uma explicação que eu achei assim, sensacional. Ela falou assim, a gente tem no corpo, na química do cérebro, algumas situações que são da nossa ancestralidade, né? Do homem das cavernas, assim. Então a gente tinha que fugir no meio da madrugada porque estava chegando um bicho, um tigre, um leão, seja lá o que for, né? A gente tinha que caçar, então assim, isso tudo ficou com a gente. Só que quando eu vejo, por exemplo, a minha conta no vermelho, eu não tô vendo um leão na minha frente que vai me matar, mas o meu cérebro, a minha química cerebral, ela funciona como se fosse um leão que vai me matar. E aí, o que acontece? É um distúrbio, assim, eu não sei agora falar tecnicamente para vocês, eu até sabia um tempo atrás, mas eu não sei falar agora exatamente o que é, se é adrenalina, noradrenalina, se é ocitocina, o que acontece? Mas eu sei que, assim, a parte química, ela fica completamente enlouquecida e o teu corpo, ele é colocado para a vida e a morte, ele é colocado para a fuga, ele é colocado, entendeu? É uma explosão química dentro de você. E depois, quando aquilo baixa, lógico que dá um desequilíbrio, né? A gente está falando de química, então é claro que vai haver um desequilíbrio, né? Então, quando a gente tem uma crise de ansiedade, depois é muito ruim. Eu ficava assim, graças a Deus, crise eu não tenho mais, mas eu ficava exausta. Eu não conseguia sair da cama depois, porque era um cansaço. E teve uma vez, inclusive, meu irmão estava nesse dia, inclusive presenciou, eu achei que eu fosse morrer. Foi muito ruim essa crise, fui parar no hospital e os médicos fizeram eletro, viram oxigenação, né, com aquele aparelhinho do dedo, e não tinha nada ali físico, né, que pudesse dizer assim, tô com ataque cardíaco, tô com sei lá o quê. Então, assim, e é chato isso também, sabe? Quando cheguei no hospital, eu passei por uma situação que eu fiquei muito bolada, até detonei esse lugar que eu fiz exame no Google, porque eu sou assim, eu sou dessas. Se for muito bem tratada, eu vou lá, me dou o trabalho e elogio, mas também se for maltratada, eu vou lá e vou colocar lá para que ninguém mais passe pelo que eu passei. E aí eu fui fazer uma endoscopia, acho que foi no Hospital Valparaíso aqui, Hospital Beneficência Portuguesa em Valparaíso aqui em Petrópolis.
E quando eu cheguei, eu já avisei. Falei, olha, eu tenho transtorno de ansiedade diagnosticado, eu tomo fluoxetina, então só tô avisando, né? Porque é importante vocês saberem e tal. E para piorar o pacote, eu sou alérgica a um monte de remédios. Eu ando com uma listinha dos remédios que eu sou alérgica. Aí mostrei a listinha e falei, ó, não posso tomar nada disso e tal. A enfermeira tava lá de mau humor, seja o motivo que for, né? Para mim era o meu exame, era o meu momento, eu tinha que estar sendo bem tratada, né? Mas para ela era mais uma paciente que chegou. E aí, quando eu terminei de fazer a endoscopia, eles simplesmente me liberaram da sala, não me deixaram voltar com anestesia, né? Aquele processo que alguns hospitais têm de você ficar numa meio que uma cama e vai acordando e tal. Não. Chamaram meu marido, ele veio me pegar e me levaram. A minha pressão despencou. E aí é claro que esse mal-estar vai disparar o gatilho que vai disparar a ansiedade. E aí eu falei, minha pressão tá caindo, eu vou desmaiar. E ela falou assim, não, você tá bem. Eu falei, eu tenho certeza que eu não tô. E meu marido falou pra mim assim, você está toda branca. Eu tinha certeza, porque eu me conheço bem. Aí eu falei assim, onde é que eu posso deitar? Não, você não pode deitar. Ela tava louca pra ir embora, porque eu era o último horário e o médico tinha atrasado trocentas horas. E ela falou, não, você não pode deitar mais, não sei o que. Eu falei, então eu vou deitar no chão. E fui deitar no chão, gente, eu precisava deitar, porque era a forma de eu não cair, porque eu ia, e ela, não, então você sai e come alguma coisa lá fora, porque isso pode ser fome. Claro, eu tava há 12 horas pro exame em jejum, mas as 2 horas que o médico atrasou, 14 horas em jejum, né? E aí eu falei, não, eu não saio desse hospital passando mal, porque, gente, imagina, se eu saio da parte clínica do hospital passando mal e vou comer lá fora, porque só tinha lugar para comer lá fora, porque nem um safado de um biscoitinho salgado não tinha ali para quem fosse fazer o exame. Hospital particular, tá, gente? Plano de saúde, tá? Então, se eu saio, depois para eu entrar na emergência, eu vou pegar fila e tal, não sei o que, eu já tava dentro do hospital, né? Eu consegui ter essa noção, assim, em fração de segundos, porque nesse ponto meu marido é um terror, porque ele fica envergonhado, ele não quer dar trabalho para ninguém. Tanto é que quando eu fiz a minha cirurgia no passado, que eu tirei útero, vesícula e trompas numa cirurgia só, eu falei, a primeira noite eu quero que fique a Andréia, minha amiga lá, eu não quero Márcio. Márcio é ótimo para dar amor, para dar carinho, ele vem no dia seguinte. Mas quem vai passar a noite comigo é a Andréia, porque se eu precisar de alguma coisa, eu sei que o Márcio não vai incomodar os médicos, incomodar os enfermeiros, entendeu? Só que aí, realmente, até ele viu, né, que eu tava, assim, despencando, eu fui deitar no chão. Ela, não pode deitar no chão, não sei o que, eu falei, então me arruma um lugar para deitar. Enfim, essa situação é só para ilustrar para vocês como é muito ruim, porque ela tinha ficado com a informação de que eu tinha crise de ansiedade. Eu mesma disse isso para ela. Então, ela achou que aquele todo mal-estar era do fruto da ansiedade. Aí vocês vão dizer assim, ah, Tati, você tá deduzindo isso. Não, meus amores, ela falou para mim, ela verbalizou. Não, você não tá tendo nada, isso é só uma crise de ansiedade. Como eu não estava tendo nada, se eu estava branca, a minha pressão estava 9/6, porque aí finalmente eles resolveram chamar alguém eu tava dentro de um hospital, galera, não é clínica não, é hospital, é a parte clínica dentro de um hospital. Finalmente chamaram alguém para medir minha pressão. Estava 9/6, ou seja, estava lá embaixo, né? Então, assim, eu estava realmente passando mal, mas ela disse que eu não estava passando mal e que era só uma crise de ansiedade. Ou seja, uma crise de ansiedade é só alguma coisa. Então, você vê o quanto as pessoas da área médica ainda desdenham desse mal-estar. E isso é muito ruim, gente. Eu venci, acho que o primeiro momento que eu tive que vencer foi meu próprio preconceito para com essa doença, sabe? Hoje em dia eu faço questão de falar do assunto, já lá no meu Instagram, eu acho que eu trouxe até aqui para o canal do YouTube algumas lives que eu fiz, inclusive com a minha psiquiatra, com vários terapeutas holísticos durante a pandemia, que eu trouxe para conversar, para trazer outras informações para vocês, porque eu acho muito sério. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é dado, gente, da Organização Mundial de Saúde. Entende? Isso é alarmante. E eu não sei recentemente os dados, mas eu me lembro que na pandemia a gente estava entre os 5 primeiros de depressão do mundo também. Atualmente eu não sei como é que tá.
Se até alguém souber, por favor, coloca aí para mim com a fonte, tá? Da onde vocês estão trazendo essa informação. Então é muito sério, é um assunto muito sério, que deve ser tratado com total respeito. Não é para ser tratado com pena, não é isso, entendeu? Mas é uma doença como câncer, é uma doença como hipotireoidismo, é uma doença como diabetes, é uma doença como osteoporose, ela é uma doença, ela é uma patologia, ela acontece em termos químicos dentro do seu cérebro, então não é uma coisa que você possa controlar. Claro que com dedicação, com esforço, com boa vontade, com esses recursos todos, a gente consegue conviver com ela de uma forma menos agressiva, de uma forma menos disfuncional. A gente consegue estar na sociedade. Mas no início, eu não conseguia andar de carro. Nas minhas crises, né? Não é no início, porque no início eu tinha 13 anos de idade. Mas nas minhas crises, né, de ansiedade, porque você tem o transtorno que é sempre, mas você tem os picos que são as crises, né? E ainda tem as super crises que são as crises de pânico, né? Que aí é o ápice do negócio mesmo, que aí você fica completamente paralisada. Crise de pânico, acho que eu só tive uma vez, foi essa que eu parei no hospital. Mas de crise de ansiedade já tive várias, inclusive no meio de shopping, de ter que parar e... Só que hoje em dia eu me reorganizo, sabe, emocionalmente. Tenho o SOS que eu tomo do remédio, se for o caso, prescrito pela minha psiquiatra. E tem outros recursos, né? Faço a aplicação do auto-reiki. Quando eu começo a perceber que eu já tô me desorganizando, eu logo tento ver qual foi o gatilho, né? Pra tentar ver se aquilo realmente é um leão ou é só um gatinho. Entendeu? Porque meu organismo já recebeu dizendo, um leão vai te atacar. E eu olho e falo, cara, mas é leão mesmo? Não, é só um gatinho. Me assustou, mas é só um gatinho. Ele não tem esse poder de me comer viva. Entende? Mas isso, gente, desde que eu fui diagnosticada e tô em terapia e tomando antidepressivo e tudo isso, acho que já são 10 anos. 8 com certeza. Né? E recebendo esse apoio do meu marido, não posso nem dizer que eu recebi da minha família como um todo não, tá? Porque eu tenho pessoas na minha família que não entendem essa doença, mas a minha mãe sempre foi muito parceira também, sempre me acolheu. A minha sogra, mesmo não entendendo, também sempre foi muito respeitosa. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que é um assunto muito sério, que a gente tem que falar sempre com muito respeito, com muito cuidado, sem julgamento, tá? Porque é um sofrimento para quem passa mal. A depressão, ela te paralisa. A depressão, ela te tira completamente a energia. Muitos casos, inclusive, né, de pessoas que tiram a própria vida, não é nem a questão da pessoa não querer mais viver, ela só não aguenta mais aquela dor, aquele sofrimento que é a vida para ela, é a falta de esperança, é a falta de fé. Agora é importante lembrar, gente, que isso tudo é químico, é uma coisa que está desorganizada quimicamente. Então, a medicina alopática te traz o quê? A medicação que vai ajustar essa química. Só que se a gente for viver de medicação, a gente vai viver se entupindo e se intoxicando, se entupindo de química, que também não é legal. Então, o que é importante? Você fazer a terapia com um psicólogo, bom psicólogo de preferência, que seja um psicólogo recomendado pelo teu psiquiatra ou vice-versa, para que eles se falem, para que eles se comuniquem sobre você. E esse psicólogo vai ajudar você a se entender, a evitar esses gatilhos, a evitar essas crises, a se acolher um pouco mais, a se respeitar um pouco mais. Eu acho que o papel do psicólogo, da terapia, é esse. Paralelamente, a gente tem tantos recursos legais hoje em dia, né? Para quem gosta de orar, para quem gosta de frequentar a igreja, para quem gosta de meditar, para quem gosta, né, de fazer exercício físico, tudo isso ajuda. Tudo isso é importante, pegar sol, sabe? Agora, mais importante do que tudo é a gente se respeitar. E é a gente não deixar que passem por cima da gente. A gente tem que dizer, olha só, eu estou doente, não vou ficar assim pro resto da vida, eu vou ficar boa, mas eu quero que me respeite. É a gente dar esse limite. Eu sei que muitas vezes, principalmente na depressão, a gente não tem força, né, pra gritar, pra bater perna, mas assim, respira fundo e ganha energia pra falar só essa frase, me respeita.
sabe? E, gente, tem que buscar ajuda. Na boa, eu acho quase impossível, não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas eu acho quase impossível que alguém saia de uma crise de depressão ou de ansiedade sem ajuda médica e ajuda terapêutica. E sem o apoio dos familiares, pelo menos os familiares mais próximos. É uma tríade que vai te dar um suporte, um apoio para você conseguir passar pela crise, que é o mais difícil, e depois evitar de tê-las. Porque vai ser sempre um fantasminha te assombrando. Sempre. Mas a gente aprende a ter recursos para lidar com elas. E a gente começa a perceber quando os gatilhos começam a startar, então não deixa que a química fique tão louca, né? E aí você consegue segurar antes de que o gatinho vire um leão para você. É um assunto muito sério que eu gostaria de falar até muito mais, mas não sei se vai ficar redundante. Eu acho que o mais importante eu já trouxe para vocês. Adoraria que vocês comentassem, tá? Eu vou, dentro do que é possível, porque eu não sou médica, mas dentro do que é possível, eu vou compartilhar com vocês os caminhos que eu tive, o que me ajudou nessa empreitada. E o mais importante é isso, se sinta apoiado. Se você tem transtorno de ansiedade, se você tem depressão, se você tem crise de pânico, se você tem bipolaridade, se você tem transtorno de humor, se você tem toque, sabe? Se sinta apoiado. E lembre, não é um bicho de 7 cabeças, é uma doença como outra qualquer, só que a ciência e a medicina só foram entendê-las recentemente. Então, elas foram nomeadas, rotuladas e entraram lá naquele livrinho dos números das doenças, que eu não me lembro agora qual é o nome, CID, sei lá o quê, há pouco tempo. Mas elas sempre existiram. Então, vamos nos acolher, vamos nos ajudar, vamos nos apoiar e principalmente acreditar que hoje em dia a gente tem acesso a muitos recursos que podem nos dar esse suporte que a gente precisa. Então, busquem ajuda de terapias holísticas com profissionais sérios, de terapeutas de consultório, de psicólogos sérios e principalmente de psiquiatras sérios, tá? E na minha opinião, um bom psiquiatra é aquele que já no primeiro encontro te manda para um psicólogo. Aquele psiquiatra que quer te tratar só com remédio, eu sairia correndo, porque você vai ficar completamente dependente dele e da medicação. Você tem que ter autonomia para lidar com essa doença, seja ela qual for, né, dessas que eu tô falando aqui, e você tem que se entender, se acolher, e isso tudo você só consegue no consultório do psicólogo, não é no consultório do psiquiatra, a não ser que o psiquiatra também seja psicólogo, né, que alguns são, aí ok, show de bola, maravilha, mas lembrando que pelo SUS a gente tem o CAPS, que é maravilhoso, gente, eu acho que é uma das poucas coisas do SUS que continua funcionando muito bem. Tem inclusive musicoterapia na maior parte dos CAPs espalhados pelo país, que é uma coisa assim que eu tiro o meu chapéu, né? Porque eu nunca trabalhei com musicoterapia porque eu sou musicoterapeuta. Perdão, nunca utilizei musicoterapia porque eu sou musicoterapeuta. Então, eu sei da dinâmica, não faria sentido, né? Eu aplicar em mim mesma. Mas é maravilhoso, tá? Especialmente em reabilitações, em crianças, em transtorno pós-traumático, é muito legal e a gente já tem no SUS disponível. Então busquem ajuda, tá? A maioria das faculdades que tem faculdade de psicologia, que tem bacharelado em psicologia, elas oferecem um serviço que são com os próprios psicólogos. Professores, eles supervisionam os atendimentos dos psicólogos que estão no último ano se formando. Eles fazem o estágio ali nessas clínicas dessas faculdades. A minha primeira psicóloga foi uma aluna da PUC e foi maravilhosa, sabe? Então, os custos normalmente são muito baixos, eles atendem a preços populares ou às vezes até de graça, tá? Então, é muito bacana. Então, a única coisa que eu falo é essa, não tem justificativa, não tem desculpa pra gente não buscar ajuda, tá? Porque a ajuda ela tá disponível, seja num vídeo como esse meu no YouTube, seja numa clínica de faculdade com preço popular, né? Agora, o mais importante é você se abraçar e você se acolher, porque só isso
é o passo inicial para que você consiga correr atrás de todo o resto, porque a gente se sente muito sem força, muito sem energia e muito incompreendido. Então, quando a gente começa a se amar, a se respeitar e a se entender como ser singular, como um ser individual que nós somos, com as nossas características, de ver a nossa potencialidade, ver as nossas qualidades, sabe? Não se deixar colocar um rótulo, eu sou ansioso, eu sou depressivo, não. Isso faz parte de mim, ok, tá lá, é disfuncional? É, atrapalha minha vida? É legal? Não. Mas eu não sou isso é só uma partezinha micro de quem eu sou muito mais do que isso. E é uma partezinha que eu entendo que, se Deus quiser, com a evolução da medicina e as terapias holísticas, agora tem Theta Healing, né? As coisas crescendo cada dia mais, que até a gente consiga se livrar mesmo dessa maldição da 3D, que é ansiedade, depressão e afins. Mas é isso, meus amores, recebam meu abraço bem apertado, tá? Se sintam acolhidos e bola pra frente, porque é um dia atrás do outro, assim como aqui no meu desafio 365 dias, tá bom? Amanhã eu volto com vocês, espero que numa vibe melhor, mas faz parte aqui do meu trabalho também falar sobre esses assuntos que fazem parte da minha vida e que não são tão bonitinhos, tão cor-de-rosa assim, não é verdade? Mas é o que é. Então, meus amores, até amanhã, fiquem bem.